Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Luiz. Obrigada por estar conosco hoje. E, bom, como é de praxe, né? Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é o Luiz, né? Não o Luiz enquanto profissional, mas é aquela perguntinha, né, que é desconfortável, mas é interessante. Quem que é o Luiz, a pessoa Luiz? Conta pra gente. A pessoa, Luiz, olha, você me pegou e me preparei para tanto, hein? Você veio e pum, uma coisa que. Então, Luiz começou a trabalhar cedo por conta que ele via os primos trabalhando. Eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Palmares Paulista. E eu via meus primos todos trabalhando, né, de office boy, não sei o quê, e poxa, eu queria trabalhar também, porque eles já tinham um salário, e eu com 13 anos também queria ter um salário, né? E um belo dia, meu pai trabalhava na agricultura, na roça, a minha mãe também trabalhou na roça. E aí, um dia, meu pai falou assim: Eu arrumei um serviço para você. Eu falei: Meu Deus, um serviço? Onde? Ó, é numa farmácia que tem, né, a segunda farmácia da cidade. E aí, eu comecei a trabalhar numa farmácia com 13 anos de idade. E eu vi uma farmácia bem diferente do que é hoje a farmácia, tá? Eu não quero resgatar a farmácia, mas eu quero trazer ela para uma posição que ela precisa estar, né? Então, esse Luiz, eu não consigo me desassociar do profissionalismo ou do profissional. Eu não consigo, eu não me vejo, né? Mas então eu, pessoa, Luiz, quero, se eu fiz essa graduação, se eu estudei até aqui, né? Se eu estou até aqui dentro da farmácia, a partir de agora, isso se tornou para mim um propósito de vida muito grande, né? Até porque o ambiente farmácia ele saiu muito fora do que para onde ele deveria ter ido. Esse é o Luiz. Sou casado, tenho um filho e, e quero estudar muito ainda, que eu tenho uma vida muito longa pela frente. Vocês ficam falando de longevidade, longevidade, então eu tenho muita coisa para viver ainda. Estou só na metade. Nossa, é fantástico quando você fala, principalmente sobre a descoberta de propósito desde cedo, e você não ficou só nisso, você ampliou esta visão de quando você começou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa ampliação do menino que se apaixonou também pelo salário e pela farmácia. Como é que evoluiu isso? E eu sei que você não para, né? Como mesmo você falou, não para de estudar. Eu queria saber como evoluiu a sua história, não só com a farmácia, mas a sua história de Profissional vida e de profissional vida. É. dentro do ambiente farmacêutico, né? É um pouco maior. É, é, eu ainda quero, não agora, não consigo agora, mas eu quero ainda escrever um livro, né, sobre essa minha trajetória pela farmácia, porque merecemos contar essa história, né? Porque assim, quando eu comecei a trabalhar na farmácia, as duas farmácias que tinha na minha cidade, interior do estado de São Paulo, repito, porque eu vou falar uma coisa que muitas vezes parece que é em outro lugar onde era, e isso foi em 1986. Então, em 1986, tinha duas farmacinhas lá na minha cidade e nenhuma delas tinha farmacêutico presente dentro da farmácia. Nenhuma delas, tá? O que que nós tínhamos? Nós tínhamos o chamado prático de farmácia.
Aquele que trabalhou com alguém, que aprendeu um ofício e ele estava ali naquela minha cidade, né? Passando esse ofício. E a farmácia tinha um farmacêutico que assinava, ele tinha que ter um farmacêutico que assinasse. Olha que coisa maluca isso. Nessa época, acontecia e faziam muita coisa na farmácia que hoje não faz mais, e, no entanto, é até proibido muita coisa. Eu cheguei a ver sutura dentro da farmácia, né? Que mais? Assim, não, acho que o mais foi sutura, mas a farmácia passava muito soro, fazia soro em casa, nas pessoas que tinham algum problema lá, que precisava tomar soro. Eu fui um que passei soro também, né? E depois que eu fui fazer os 4 anos da graduação de farmácia, quando eu terminei essa graduação, isso já estava bem perto de 2000, foi em 97. Aí começou a vir normas, né? Não, farmácia não pode fazer isso, farmácia não pode fazer aquilo. Chegamos num ponto em que farmácia não podia nem verificar a pressão mais. E esse farmacêutico, esse prático que trabalhava, que era o proprietário da farmácia, ele, claro, ele não tinha conhecimento técnico de farmacêutico. Ele não sabia tudo, mas ele tinha uma coisa, e não só ele, como todos tinham, uma coisa chamada humanismo. Humanismo era o que mais você tinha dentro das farmácias desse país todo. Ele conhecia a sua mãe, conhecia seu pai, conhecia suas irmãs, seus irmãos, sabia os problemas que eles tinham, aconselhavam eles todos, né? Fazia, olha, não faz isso, vai prejudicar a tua vida, etc e tal. Nessa época, as pessoas tomavam pouco medicamento, não tomavam tanto de medicamento que a população toma hoje, né? Eu, em 2017, eu falei assim, algo está errado. Algo está errado com essa farmácia que eu vi e o que eu estou vendo hoje. Por quê, Luiz? Porque eu não tenho mais função, eu não tenho mais finalidade. As pessoas chegam aqui, compram o seu medicamento sobre prescrição médica e tá tudo bem. Como assim? Eu não estou entendendo. De 2000 até 2017 ainda tinha algumas coisas ainda, mas depois não, depois deu uma mudança assim muito rápida e a coisa ficou o seguinte: eu quero um medicamento mais barato, né? E inclusive veio ao genérico, né? Onde as pessoas tiveram mais acesso aos medicamentos. E aí eu falei, 2017 eu preciso fazer alguma coisa porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí, então foi onde eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, no Racine, Instituto Racine. E essa pós foi de acompanhamento farmacoterapêutico. Isso é acompanhar as pessoas que fazem uso contínuo de medicamento, entender por que está usando medicamento, entender se esse medicamento está dando resultado positivo ou não, entender interações de medicamento. Mas isso eu tinha visto muito lá na minha faculdade, até porque eu já cheguei na faculdade sabendo, na frente dos meus amigos lá, né, dos meus colegas, porque eu já trabalhava na farmácia. Então eu não entrava na farmácia para comprar dipirona. Eu vendia, eu aplicava, então eu já sabia do medicamento. E isso me ajudou muito, né? Na aula de farmacologia eu adorava, né? Porque eu já conhecia os remédios, eu já tinha, né? Eu já tinha intimidade com eles. E então eu terminei após em 2017, 2018, tal, de acompanhamento farmacoterapêutico. Saí dessa pós ainda com muitas questões não respondidas das minhas perguntas, né? O que estava acontecendo. Aí veio a pandemia, e no meio dessa pandemia, ou bem no começo da pandemia, eu vi olhando no Instagram, eu vi um post aqui, divulgando, uma profissional, divulgando uma pós-graduação online
de gastroenterologia funcional e nutrigenômica. Então, hoje eu tenho algumas respostas que eu não tinha antes e que eu buscava, né? Tanto da questão comercial quanto da questão saúde mesmo e importância do farmacêutico para essa população medicada. Hoje eu não tenho dúvida do que eu falo quando eu ouso falar. Olha, a população está supermedicada e não tratada. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. E eu preciso provar. E quando eu falo, eu preciso então provar. E eu provo isso, porque isso é o que eu faço todo dia dentro da minha farmácia. Eu atendo pessoas medicadas todos os dias. E ali eu ajudo elas a entender o que elas estão tomando, né? E infelizmente a questão do farmacêutico foi que infelizmente nós tivemos faculdades em todas as cidades aí, todas as cidades têm uma faculdade de farmácia, mas a faculdade de farmácia não prepara o farmacêutico para a necessidade da população de hoje. Ela prepara o farmacêutico para ou trabalhar numa indústria, ou trabalhar numa farmácia de manipulação, ou ir para o balcão e ser um balconista de luxo, como eu chamo nas redes sociais, tá? Porque só dispensar um medicamento não dá, cara, não dá. Isso desvalorizou o farmacêutico. E essa desvalorização do farmacêutico respingou, inclusive, em todos que fazem uso de medicamento. Em todos. Você falando aqui, eu pensando várias coisas, né? Assim, o quanto que a gente fala de envelhecimento populacional, mas o quanto também que existe, né, o processo de longevidade dentro de cada profissão, né? E é legal ver você acompanhando isso. Então, eu não sabia de muitas coisas dentro da área da farmácia. E uma coisa que me chama a atenção, até por eu ser gerontóloga e pensar em atrogenia, né, e esse monte de coisa, a questão das medicações e afins, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, como é que acontece esse acompanhamento farmacoterapêutico? Como é que é isso? Quem que tem acesso a isso hoje? É qualquer profissional da área de farmácia que faz? Ou preciso ter uma especialização para fazer isso? E quem que eu devo procurar? Como é que isso acontece? Vocês têm que ter uma ponte direta com o médico? Só para eu entender, assim, porque parece, ao meu ver, é algo extremamente interessante, né? Da mesma forma que a gente fala de interação entre alimentos e tudo mais, a gente tem que pensar na questão da medicação também. Então, como é que isso se dá hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É assim, Jéssica, eu esperei a farmácia clínica desde 2000, eu acompanho a questão da farmácia clínica no Brasil. E a gente não via evolução, a gente não via evolução, né? Nos Estados Unidos, na Europa, o farmacêutico ele tem um outro posicionamento, ele já tem esse posicionamento que eu falo que nós precisamos ter hoje, né? Um posicionamento mais ativo, né? Então, e aí agora, depois de 2020 para cá, é que a gente começou a ganhar mais inclusive direitos, né? Inclusive direitos começaram a identificar essa necessidade na população. Então, para ser eu chamo de farmacêutico clínico, o profissional farmacêutico não precisa ter nenhuma pós-graduação, mas ele precisa ter conhecimento. E, infelizmente, a faculdade sozinha não consegue dar isso para ele, né? Então, quem tem acesso ou quem pode ter esse acompanhamento farmacoterapêutico? Olha, qualquer pessoa pode ter esse acompanhamento farmacêutico em qualquer farmácia. Tem o farmacêutico? Ele pode fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Ele não precisa ter nenhuma especialização. A própria a graduação da farmácia dá esse direito para ele,
né? Acompanhar o paciente, entender o medicamento que o paciente está usando, entender se o paciente está fazendo algum tipo de interação medicamentosa. E hoje a gente tem, inclusive, ferramentas aqui na rede social, aqui online, né? Nós temos ferramenta que nos ajuda a identificar essa situação. Uma interação, Luiz, é proibido? Não, uma interação não é proibido, mas ela pode ser relevante. E aí, esse farmacêutico tem que pegar um papel e registrar essa ocorrência, fazer uma declaração de um serviço farmacêutico e encaminhar esse paciente para o médico prescritor. Entende? Então, e como que isso pode ser feito dentro da farmácia? O farmacêutico tem que ter um espaço. Por isso que veio a história do consultório farmacêutico dentro das farmácias, que inclusive hoje a gente já até faz. Eu fui um dos pioneiros aqui na nossa região a fazer exames laboratoriais remotos, né? Que são os testes remotos, né? Eu fui o primeiro a fazer exames de Covid e, inclusive, entender melhor, interpretar os resultados. Houve muitos problemas na época da pesquisa do anticorpo, e aí não tem, e tinha, enfim, depois foi para a pesquisa do antígeno, do cotonete, enfim. E daí eu fiz um monte de vários exames que hoje a gente já tem, que são exames rápidos, né? Que ajuda, é para substituir os exames laboratoriais? Não, não é para substituir os exames laboratoriais, mas é justamente para nos auxiliar no acompanhamento farmacoterapêutico. E o farmacêutico que quer desenvolver esse tipo de serviço, ele precisa de exames do paciente. É fundamental. Não existe possibilidade de analisar um polimedicado sem que a gente olhe os exames do paciente. É fundamental, né? Eu preciso entender o metabolismo e excreção desse fármaco renal e como é que está a função renal desse paciente. O metabolismo é hepático e como é que está o fígado desse paciente, né? Isso é extremamente importante. O farmacêutico clínico precisa de um espaço, né? Por isso que ele tem o consultório farmacêutico para ele sentar com o paciente e, inclusive, é preciso entender o paciente, ouvir o paciente, ouvir. E vou te falar mais, é assim, vocês talvez não tenham ideia da diferença que existe na relação farmacêutico-paciente, diferente da relação médico-paciente. Por isso que as pessoas precisam entender da importância desse profissional, porque é diferente. Ele se abre muito mais comigo do que com o médico. E ali eu consigo colher um monte de informações desse paciente que muitas vezes o médico nem sabe. E Luiz, assim, É, pensando agora na nossa reta final, acho que você trouxe bastante coisa interessante para a gente repensar aí em relação à medicação, porque, né, faz parte, acho que não da nossa vida como um todo, mas muitas vezes a gente vai se deparar com a utilização de várias medicações. O que que você pode deixar muito aí de bom. mensagem para quem está nos assistindo? Seja algo mais orientado, algo mais provocativo, ou até mesmo para a gente refletir Ó, e para a gente redirecionar nossas ações a partir de agora. sim. É assim, como eu falei, infelizmente nós não temos dois, três, quatro, sei lá. Nós já temos muitos, assim, alguns no Brasil que fazem esse tipo de atendimento. A gente já tem, tá? Mas são poucos, não são muitos. Então, se você faz uso de um medicamento, de dois medicamentos, se você faz uso de um único medicamento, já é o suficiente para a gente conversar. Eu preciso conversar com você sobre o seu medicamento, tá? Muitas vezes chega uma jovem moça na farmácia, fala assim: ah, eu quero ver minha pressão. Eu, vamos lá, vou ver tua pressão. Eu verifico a pressão dela, a pressão tá boa, mas eu sempre falo assim: você faz uso de algum medicamento? E ela sempre responde para mim: não, não tomo nada. Aí eu faço mais uma pergunta: você usa anticoncepcional?
Aí ela falou, eu tomo. Então, é, vocês fazem uso de um medicamento que brincando vocês vão tomar por 30 anos. Vocês precisam conhecer esse medicamento, tá? Ele é 99,9 seguro como contraceptivo. Mas será que ele é seguro para a minha saúde ou para a saúde de vocês? Então, isso é muito importante eu falar, né? Então, e muitas vezes até você já está tomando há um tempo e você já começa a apresentar alguns impactos devido ao uso desses medicamentos, tá? Problema com tireoide. Por que é predominante na mulher o problema do hipotireoidismo, principalmente? Por que é predominante na mulher? Qual é a relação disso com o anticoncepcional? Então, olha isso, já começa a te trazer problema muito nova. Então, eu acho assim, você precisa conhecer seu medicamento. Então, eu estou à disposição para te ajudar, para fazer você conhecer o seu medicamento, para te ajudar a entender quais são as questões de saúde que muitas vezes estão sendo ignoradas por conta de eu estar usando determinado medicamento. Então, você está tomando um medicamento para depressão, porque você apresentou lá uma tristeza. E aí eu posso falar, olha, ok, tudo bem. Eu não sou contra medicamento, mas eu sou contra o uso irracional do medicamento, uma vez sabendo que se tiver faltando alguns nutrientes no organismo desse paciente, ele evolui para essa questão de tristeza ou de depressão. Então, eu estou à disposição para poder ajudar, para melhorar o uso do medicamento, né? Para conversar sobre o medicamento, o que isso pode ou não impactar na minha saúde. Medicamento, se você fizer acompanhamento farmacoterapêutico, com certeza você toma menos medicamento e você toma medicamento com segurança. Isso eu posso te garantir. Muito obrigada, Luiz. Acho que trouxe muita coisa importante, assim, pessoal pensar, pessoal, até pra gente mesmo, né? A gente já sabe o quanto que impacta se a gente pensar no idoso especificamente. Eu digo idoso, né? Porque é mais minha área. Mas Sim. o quanto que a gente tem de interação medicamentosa, e Sim. aí tem as questões de relação de saúde, o quanto que tem duplicação, triplicação de medicação, pelo Sim. simples fato da pessoa não informar que toma, né, e não ter Sim. essa orientação, né? Então, Isso. assim, eu vejo como extremamente necessário, né? Então, agora eu passo a palavra para Eli para a gente já ir caminhando aqui para o final da nossa live. Mas eu já deixo de antemão muito obrigada, Luiz, pela De sua nada. disponibilidade e pelo seu profissionalismo aqui com a É, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigado. obrigada, foi ótimo. E eu estou à disposição, tá bom? Eu estou à disposição. Excelente, muito bom. Tá? Obrigadão, viu? Obrigado.